Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade no nosso EBD. Hoje, capítulo 17 de primeiro livro de Crônicas. Essa passagem ela também está lá em 2 Samuel, no capítulo 7, do 1 ao verso 17. Nós já estudamos, mas vamos passar de novo por ela. Vamos lá. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha em uma tenda. Então Natã disse a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Davi já estava estabelecido, ele tinha seu palácio, claro, ele estava estabelecido, mas a arca de Deus se encontrava em uma tenda, não num local apropriado. Davi se preocupa com isso, em que a arca do Senhor, que representava ali a presença de Deus, não estivesse em um local adequado. E é interessante isso porque ele ali, agora, digamos, poderoso, com recursos, dinheiro, ele não se preocupa em fazer algo para ele. Ele poderia falar: eu quero um palácio melhor, eu quero estábulos melhores, eu quero casas melhores, enfim. Não. Ele vai pensar na arca do Senhor. Aonde ela deveria estar, deveria ser um local melhor, mais limpo, mais estabelecido. E aí, Natã, eles não tinham motivos até então para pensar de forma diferente. Natã parece aqui que, em parte, ele confirma aquilo que Davi quer fazer, mas sem consultar ao Senhor, porque ele fala: vai, faze conforme está no teu coração, porque Deus é contigo. É possível que Davi tenha aqui em mente a ideia de construir o tabernáculo, e a gente sabe que isso não aconteceu. Quem fez o tabernáculo foi seu filho, mas Davi parece que está com essa ideia aqui e Natã o encoraja. Só que aí, pouco tempo depois, naquela mesma noite, segundo o verso 3, porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vais e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Davi tinha realmente a ideia, ao que parece, de construir a arca de Deus. Construir o tabernáculo. Mas naquela mesma noite, Natã, orientado agora sim pelo Espírito Santo de Deus, vai falar com Davi de que ele não construiria o tabernáculo. É importante salientar que até então não havia uma moradia específica, digamos assim, para a arca do Senhor. Ele vai falar isso mais à frente. Vai-te e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, verso 4. Então tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde que fiz subir a Israel até o dia de hoje. A casa aqui está falando do templo. Deus havia dado a promessa a Davi de que ele teria um reinado davídico. Nesse caso aí, a casa de Davi está, como a gente já viu algumas vezes, está relacionado a este reino que seria perpétuo, culminando em Cristo. E Salomão faria para Deus uma casa, não nesse sentido agora de reino, mas o templo. Uma casa específica para a arca do Senhor. Como o texto próprio fala aqui, até então, desde que Deus havia tirado o povo do Egito, passado pelo deserto e chegado a Canaã,
ele ainda não tinha ordenado que se fizesse uma casa para um templo, né, uma casa nesse sentido, para a arca. E é lógico que isso não iria acontecer. O povo estava migrando de um local para o outro, em meio a guerras e tudo mais. Eles iriam se estabelecer em Canaã. Então não faria, claro, sentido algum que fosse estabelecido um templo estático, parado, que não pudesse ser desmontado e removido como acontecia com o tabernáculo. E é isso que Deus está falando para Davi aqui. Cadê? Tu não edificarás casa para a minha habitação. Verso 5. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Como a gente sabe, a arca representava a presença de Deus. O Senhor estava ali, claro, com o seu povo, com Moisés e Arão. A gente viu algumas vezes em que o Senhor se manifestou a Moisés em meio ao deserto, na entrega das tábuas da lei, quando Miriam ali tentou tomar o poder de Moisés, digamos assim, quando eles foram lá à tenda, dizendo que o Senhor também falava com ela e aquela coisa toda, e Deus os corrigiu ali dentro do tabernáculo. Então o Senhor ia com eles de local em local, de tenda em tenda. Não que as tendas eram diferentes, claro que não. Era a mesma tenda que era montada e desmontada durante o período que eles estavam migrando, né, até Canaã. Vamos lá. Verso 6. Em todo lugar que andei, com todo Israel falei, acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não edificais uma casa de cedro? Aqui o Senhor está perguntando se durante o período dos juízes, se ele teria mandado fazer isso. Não, ele não havia ordenado até então que uma casa de cedro, uma casa, digamos, mais elaborada, fosse feita, porque, como a gente viu, era o tabernáculo. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Isso aqui até então é Deus falando com Natã, conversando com Natã, dizendo, Davi não irá construir a casa, não irá construir o templo. Eu trouxe o povo do Egito até aqui, durante esse período eu fiquei de tenda em tenda, de montanha em montanha, de lá para cá, e não pedi que construísse nada para mim, nem mesmo no tempo dos juízes eu quis isso. Agora vá, Natã, e diga a Davi a seguinte coisa. Vamos lá. Agora, pois, assim dirás, verso 7, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor do Exército, tomei-te da madalha, da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. Deus está estabelecendo aqui uma coisa agora. Davi é soldado, guerreiro, homem de guerra. Davi não era o homem apropriado para a construção do tabernáculo. Quem vai fazer isso é seu filho, Salomão. Salomão não era, digamos, um homem de guerra, como Davi era. Então, Deus está dizendo, olha, a sua função, Davi, não é de construir o tabernáculo, de construir a casa, o templo para mim. A sua função, a que eu retirei você lá da malhada, das ovelhas, lá entre os seus irmãos, a sua função, o objetivo que eu tinha com você, o propósito, era que você libertasse o povo, que fosse o rei, o príncipe sobre o povo de Israel. Mas a função de construir o tabernáculo, de novo, estou confundindo todo o tabernáculo com o templo. A função de construir o templo não será sua. E ele vai continuar. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti
e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. É o Senhor trazendo novamente a memória de Davi, de que aquilo que Davi havia conquistado, que foram os reinos, a matança dos seus inimigos, a unificação aqui do Reino Norte e do Reino Sul, não tinha sido obras das mãos de Davi no sentido de um mérito ser dele. Não foi o poder bélico de Davi, nem seu intelecto para a guerra, nem sua virilidade, nada disso. Deus utiliza esses elementos, mas o mérito é unicamente do Senhor. É isso que o Senhor, Deus, está estabelecendo mais uma vez com Davi e mostrando a ele isso aqui. O mérito é meu, eu fiz isso tudo com você, porque você era o homem de guerra, não aquele que irá construir o templo. Verso 9. Preparei lugar para meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como antes. O Senhor também está falando aqui sobre a estadia do povo em Canaã. Contudo, nós vimos que o povo desobedeceu a Deus bastante, não fez aquilo que o Senhor ordenou, dentre elas matar os cananeus. Não era para deixar ninguém lá, como a gente já viu em alguns outros livros, mas Israel desobedeceu ao Senhor, mas de fato eles não foram oprimidos como foram, por exemplo, no período que eles estavam no Egito. Então, o Senhor cumprindo aquilo que falou. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Isso aqui é aquilo que eu falei lá no início. Quando Deus fala que edificaria uma casa para Davi, não está falando de casa-templo. Está falando do reino davídico, de que não faltaria na sua descendência um rei, alguém que exerceria a monarquia. Como eu falei anteriormente, isso vai culminar em Cristo. É esse tipo de casa que Deus está falando aqui para ele, não a casa física, paredes e teto. Há de ser que quando os teus dias se cumprirem, ou seja, quando ele morrer, e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Deus está dizendo que Davi não iria construir, mas que pós-morte de Davi, e olha que não seria, como o texto deixa claro, não seria enquanto Davi estava vivo. Durante o período que Davi esteve vivo, ele foi perseguido, guerreou, mas graças à mão poderosa de Deus, ele unificou os reinos, trouxe, digamos, um período de paz, e isso era necessário também para que o tabernáculo, o templo, fosse construído, porque fazer algo naquela magnitude em tempos de guerra era quase impossível. Davi também provê todos os recursos para que seu filho fizesse isso, e seria então ali, mediante essas coisas, e que Deus iria estabelecer o reino, aquele que Davi havia conquistado pela mão do Senhor. Ficaria a cargo então de Salomão fazer isso, mediante o Senhor, claro. Cadê? Vamos lá. Verso 12. E este me edificará a casa, e eu o estabelecerei, estabelecerei seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti.
Olha que interessante. Deus aqui está estabelecendo uma aliança com Davi e com Salomão, porque ele está falando com Davi, mas a aliança seria com o seu filho Salomão. Aqui uma espécie de, digamos, de uma adoção, a Salomão é uma adoção especial, porque ele vai estabelecer estabelecer com Salomão uma paternidade, eu lhe serei pai e ele me será por filho, e dizendo que também que a sua misericórdia, a misericórdia de Deus não se apartaria do seu filho, como ele havia retirado antes de Davi. Olha o verso que ele fala: a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Quem foi antes de Davi? Foi Saul, que o perseguiu. A gente vê lá o Espírito de Deus, quando Saul é ungido rei, o Espírito de Deus se aposta de Saul, só que mais à frente a gente vê que quando o Espírito de Deus se aposta de Davi, ele imediatamente sai de Saul, e no caso de Davi a gente viu o texto lá que foi de forma permanente, ou seja, Deus não se apartaria, seu Espírito não mais se apartaria de Davi, assim como se apartou de Saul. Esta mesma promessa que Deus está fazendo aqui para o filho de Davi, mas contando isso ao próprio Davi, que ainda vive. Verso 14: mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Esse trono estabelecido para sempre, é claro, mais uma vez culmina no Cristo. Lá na frente, muito lá na frente, a gente sabe que o reino de Cristo ele é para sempre, é um reino eterno que não pode ser destruído. Segundo todas essas palavras, verso 15, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, Natã recebe toda esta visão de Deus, todo este recado, no bom sentido, não nesse sentido que a gente ouve normalmente por aí, né? Principalmente de vertentes neopentecostais. Deus tem um recado para você, ele mandou dizer para você andar nos caminhos dele, como se isso não tivesse escrito na Bíblia. Eu já ouvi isso algumas vezes. Não é nesse sentido. Aqui é o próprio Deus mesmo falando com Natã, e esse recado então é passado para Davi. A gente tem agora, a partir do verso 16, isso também está em 2 Samuel, do verso 7, do 18 a 29. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi vai entrar na casa, e ele vai na casa do Senhor ali, possivelmente no tabernáculo, na tenda, na verdade, que ele havia feito para colocar a Arca da Aliança, que ele queria fazer o tabernáculo, queria fazer o templo, mas não iria conseguir, porque o Senhor não iria deixar. Ele se humilha diante de Deus, no verso 16, ele vai perguntar: quem sou eu, né? Quem sou eu, Senhor, diante de ti? Davi ali, aos olhos humanos, era um rei estabelecido, unificou todo Israel, mas perante Deus ele não era simplesmente nada. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Meio que um jogo aqui de palavras, né? E falando ao mesmo tempo que ele se humilhando, e a humilhação dele aqui é verdadeira,
mas ele falando, ó, o Senhor me tratando de forma ilustre, mas eu não sou nada diante do Senhor. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo, pois tu conheces bem teu servo. Deus honrou a Davi durante a sua vida, mesmo naqueles momentos difíceis. Deus estava honrando a Davi. É isso que ele está trazendo aqui na casa do Senhor. Isso aqui é uma espécie de oração. Davi ali diante do Senhor, não que Deus não estava ali ao vivo e a cores para ele, é como a gente fala que está diante de Deus quando estamos orando, quando nos prostramos diante do Senhor. Nesse sentido aqui, Davi está fazendo oração, se humilhando e falando que não é nada perante ele, perante o Senhor, e mesmo assim Deus o honrou, fez coisas maravilhosas na vida dele, e ele ainda trata bem aqui no final do verso 18, ele, pois tu conheces bem o teu servo. Davi sabia, claro, que Deus conhecia o íntimo do seu coração, sabia das coisas erradas que Davi fez, ele está se abrindo ali com Deus, sabia que ele cometeu crimes, que ele foi um péssimo pai, como a gente já viu, que ele fez aquilo com Urias para casar com Batseba. Então ele está falando aqui diante de Deus, Senhor, tu me conheces, tu conheces bem o teu servo. É uma atitude que a gente deve ter diante de Deus, afinal nós não podemos esconder nada do Senhor, devemos ser sinceros com Deus. Verso 19, ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notória todas essas grandes coisas. Davi percebe aqui que o Senhor fez todas essas coisas não para engrandecer o próprio Davi, mas para glorificar o próprio Deus. Como a gente fala com frequência, é Deus fazendo dele para ele mesmo. Davi é uma ferramenta pelo qual o Senhor utiliza ele ali, não para glorificar Davi, muito embora ele pegue ali um resquício dessa glória diante dos homens, mas a glória devida aqui é somente a Deus. Deus fez todas essas coisas notórias, toda a nação ali, todo o povo, até as nações vizinhas, conheceram essas obras para que o nome do Senhor fosse glorificado. Senhor, ninguém é semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Davi estabelecendo aqui um princípio, um axioma, uma verdade que ela é universal. O axioma não é aquilo que eu acho como verdade, ela não parte da particularidade, mas ela parte do que é geral. Então aqui não há outro Deus além de Ti, Senhor. Era uma verdade pública para todos ali. Não há ninguém, não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é o único Deus e além de Ti não há outro. Quem há como o Deus de Israel, gente única na terra, a quem Tu, ó Deus, fostes resgatar para ser Teu povo e fazer a Ti mesmo um nome, como com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações diante do Teu povo que remiste do exército, que remiste do Egito. Israel o povo hebreu era das menores nações que tinha ali. Lembrando que o Senhor fez isso dos 70 que foram parar no Egito naquele período em que a terra estava em grande calamidade, de fome, sede. Então o Senhor conduz todos até o Egito, começando lá por José, que é vendido pelos seus filhos, uma companhia de mercadores que vinha passando, e Davi está estabelecendo isso, Davi está trazendo isso à tona na sua oração, que Deus pegou uma pequena nação, fez uma nação enorme
de uma promessa que ele havia feito a Abraão, e essa nação pequena que se tornou inúmera, que se tornou extremamente grande, foi conduzida até Canaã pelo próprio Deus, que destruiu os inimigos desse povo, os inimigos do povo hebreu durante o trajeto. Estabeleceu o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Olha que interessante. Mais uma vez, Deus fazendo dele para ele mesmo. Não foi o povo que fez de Deus o seu povo, o seu Deus, mas foi o próprio Deus fazendo dele mesmo o Deus daquele povo de Israel, o povo que ele havia chamado. Verso 23. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Davi não ficou irado, Davi não ficou triste, porque ele não construiria o templo para o Senhor. Muito pelo contrário, ele se humilha diante de Deus e fala: se o Senhor quer assim, que seja assim então, seja conforme o Senhor está falando. Aqui é uma ação de graças de Davi pelo fato de tudo que Deus fez com ele. Ele traz esses pontos e está feliz também, porque não será ele, parece até estranho, mas ele fica feliz também isso, não será ele, mas será um da sua descendência que irá construir o templo. Então ele fala, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa seja estabelecida para sempre, e faz como falastes. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o seu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Mais uma vez Davi honrando e glorificando a Deus, aqui chamado de Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente, que destrói os inimigos, que estabelece o seu reino e que nada pode detê-lo. Pois tu, Deus meu, fizestes ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. A casa aqui, mais uma vez, tratando, não é o templo, né? Não é uma casa de muros, mas o reino davídico. Eu já expliquei isso anteriormente, mas só para a gente lembrar. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo. A gente percebe aqui que é nesse sentido mesmo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoastes e abençoará, e abençoada será para sempre. Davi glorificando a Deus, pedindo que o Senhor confirme a palavra dele, de que a casa que Deus havia estabelecido para Davi, o seu reino, seja perpétuo, e a gente sabe que foi, mais uma vez, culminando no Cristo, e ele estabelecendo aqui que foi o Senhor que abençoou, e se foi Deus que abençoou, então a sua casa, a sua família, o seu reino seria abençoado, então, para sempre. Dúvidas, sugestões, correções, podem fazer via Zap, pelo grupo da igreja. Eu fui rápido hoje porque o texto é mais uma oração, uma ação de graças a Davi. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar depois. A gente, se tiver algum ponto que não ficou claro, a gente conversa via WhatsApp. No mais, que o Senhor nos guie, nos abençoe, e que possamos orar pela nossa igreja, orar pela nossa cidade, para que o Senhor venha dentro da sua misericórdia, dentro da sua vontade, que essa pandemia passe logo, mas se assim não acontecer,
que a gente possa também glorificar a Deus, porque se essas coisas acontecem, é a mão do Senhor que está sobre o globo terrestre, dominando, que está sobre o globo terrestre, sobre o nosso país, cuidando de todas as coisas, e nada foge ao controle de suas mãos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.